um balanço histórico do que foi o legado dos 8 anos, ou dos quase 8 anos, de governo Aécio Neves. Tem o título O Legado Perverso de Aécio. Não há quem discorde do fato de que a história tem mais de uma função. No mínimo, pode-se dizer que ela tanto possibilita o conhecimento do passado, quanto facilita o entendimento do presente e ainda favorece o tracejamento ou a prospecção do futuro. E se perguntarmos por que razão a história é assim tão rica, vamos descobrir que é porque não existe, de fato, limites estanques entre passado e presente, entre presente e futuro. Afinal, como ensina Arnold Toynbee, a história não se ocupa de um passado morto, mas de um passado que sobrevive, que respira no presente e se projeta no futuro. Com base nessas premissas, o Bloco Minas Sem Censura, constituído pelos deputados da oposição na Assembleia no início de 2011, deliberou por editar esse jornal, dedicando-o à divulgação de fatos e dados sobre o governo Aécio Neves em Minas, no período de janeiro de 2003 a março de 2010. O bloco tem para isso 2 razões. A primeira é a constatação de que o massivo investimento feito por esse governo em propaganda oficial resultou na criação de uma imagem falsa para o Estado, a ponto de se poder falar em 2 Minas, a Minas Real, com seus problemas, e a Minas do marketing, mostrada como verdadeira versão do paraíso. Assim, Minas não conhece Minas, não sabe de seu passado recente, senão a face artificial da propaganda. A segunda razão é também uma constatação, a de que a estratégia permanece viva no atual governo, que se vê tolhido pela apropriação a que o mantém submetido o governo anterior. É imprescindível, pois, conhecer a real face desse passado, identificar seus tentáculos no presente e discernir se é do interesse de Minas que subsistam. Tudo começou com o uso das verbas publicitárias oficiais, gerenciadas pela irmã Andréa Neves. Desde o início de 2003, o governo investiu verbas vultosas em publicidade. Para se ter ideia, o montante destinado por Aécio em publicidade em 2007 equivalia proporcionalmente ao que seria gasto em 3 séculos do governo Itamar. Com esse aporte fenomenal de recursos, Aécio obteve que a imprensa deixasse de publicar qualquer nota que desabonasse a ele ou a seu governo, que evidenciasse a precariedade dos serviços públicos em Minas, ou que expusesse erros ou falhas do governo. E obteve, de outro lado, que fossem reiteradamente enfatizados seus méritos pessoais e os de seu governo, fossem eles fundamentados ou não. O silenciamento sobre fatos negativos e o foco em supostos dados positivos tiveram como efeito o gradativo adormecimento da consciência crítica e da opinião pública mineiras. O resultado estendeu-se ao Judiciário, ao Ministério Público e à própria Assembleia, onde Aécio teve base de apoio formada por cerca de 70% dos deputados. Com isso, não apenas nada se aprovava que não fosse do interesse do governo, como também suprimia-se o debate político, empobrecendo drasticamente uma casa de tradições de autonomia e independência que, próprias de Minas, são essenciais ao Estado democrático. E, de fato, o processo vivido em Minas foi o do real desmantelamento da democracia e o de sua substituição por um regime de verdadeira exceção. Não o da ditadura dos canhões, que é declarada e visível, mas o da ditadura branca, disfarçada e dissimulada, que se serve da propaganda para embaçar a visão, alienar as mentes, reprimir ou cooptar movimentos sociais. Além de entorpecer as consciências, embriagar a opinião pública, solapar as bases das instituições, compor o mito, forçar a aclamação, festejar a unanimidade e, no caso em Minas, sustentar a obsessão de Aécio pela candidatura à presidência da República. Foi nesse contexto que ele, Aécio, editou mais leis delegadas que seus 4 antecessores juntos e que, por meio dos deputados governistas, abortou praticamente todo o pedido de CPI na Assembleia no período durante o qual houve em Minas menos CPIs do que na época do regime militar. Ele, o autor do mote do déficit zero, encontrou o Estado com uma dívida de apenas 24 bilhões de reais e deixou com uma dívida 3 vezes maior, na casa dos 70 bilhões.
Enquanto gastou descaradamente com publicidade, não investiu nos serviços essenciais, nem os mínimos necessários. Destinou 8% à saúde e 19% à educação, quando os mínimos constitucionais são 12% e 25%, respectivamente. E, contrariando toda a mística em torno de sua gestão, dados do IBGE e da Fundação João Pinheiro revelam que, entre janeiro de 2003 e março de 2010, o crescimento médio anual do PIB em Minas foi de 3,3%, enquanto no Brasil o índice foi de 3,5%. Isso mesmo, a média nacional, computados os estados tradicionalmente mais pobres, foi maior que a do estado que se gaba de ser a segunda economia do país. Onde, se não no marketing, se não na censura, estão os índices fabulosos do desenvolvimento do Estado? É hora de Minas livrar-se... Desculpa, é hora de Minas livrar-se do mito que se lhe impôs. A edição desse jornal quer evitar que a verdade histórica se perca e que esse passado sem glória sobreviva no presente. Minas, em termos de passado, tem referência incomparável nos ideais inconfidentes, com os quais deve voltar a timbrar a consciência dos mineiros, devolver ao interesse público a sua condição prevalecente sobre o interesse individual e retornar a seu status de berço da liberdade e lugar de permanente defesa da democracia.